Esse é o podcast Cidades Cor-de-Rosa, um programa que discute sobre a desigualdade social e espacial nas cidades. Eu sou César Barros e estarei conversando e desenhando com pessoas das mais diversas formações e atividades. Nesse segundo episódio, recebo Murilo Cavalcante, um grande ativista contra a violência e atual secretário municipal de Segurança Urbana do Recife. Essa é a segunda parte e continua a conversa, onde falamos sobre a relação da polícia e o cidadão. Murilo, essa questão da relação entre periferia e centro, entre espaços mais estruturados ou mais favorecidos e espaços menos favorecidos, eu percebo que também reflete um pouco na relação polícia-cidadão. Por exemplo, é uma coisa que sempre me toca quando eu ouço relatos de que uma pessoa na periferia, para sair da periferia até chegar à cidade, ela leva no mínimo 2 baculejos, indo e 2 baculejos voltando. Então assim, e esses baculejos você percebe que sempre são com negros, com pobres, né? Então assim, como é essa relação polícia-cidadão nessa ótica sua particular de que tem que haver uma maior relação de aproximação do espaço público, da sociedade e da polícia como um todo? Bom, primeiro, não é querendo se justificar, eu tenho uma relação muito boa com as diversas polícias aqui de Pernambuco, a Polícia Militar, a Polícia Civil notadamente, que são as que trabalham junto com a gente aqui. A gente tem um pacto pela vida do governo do estado, eu tenho um assento lá, mas eu faço muita provocação lá, né? E recentemente até participei de um debate aqui na Rua do Bom Jesus, né, provocado pelo INCIT, sobre polícia e esse movimento Passinho, né, que é um exemplo concreto. Há muito preconceito com isso, muito preconceito, né? Ah, mas a música é de baixa qualidade. E aí, quem é que vai julgar isso? Sou eu, é você, é a polícia que vai julgar, né? Isso Mas qualidade para quem? Para quem, exatamente, né? E há uma seletividade realmente nisso, entendeu? Da polícia de ir em cima, né, não somente aqui de Pernambuco, no Brasil inteiro, né, de ir em cima desses movimentos que aparecem na periferia. Você veja, se você lembrar isso há 10 anos atrás, 12 anos atrás, os shoppings comerciais no Brasil trataram como problema de polícia aquele movimento do rolê. Do rolê, né? O Compaz, né? A gente já teve vários, né, rolezinhos lá no Compaz, né, e foi tratado como uma questão social lá. Você teve até um embate no início da sua gestão. Sim. Com os de skate na Praça do Marco Zero. Do Marco Zero, foi sim, claro, foi. Né? Não, porque isso não quer dizer também que o jovem da periferia, não tenha jovem da periferia que não cumpra as regras da cidade, que não... Mas veja, isso não tem um problema crônico, sei lá, talvez do passado, que é a relação polícia e cidadão. Sim, tem. Eu vou te dar um exemplo. Eu moro no bairro do Recife, é uma ilha, praticamente, de pequenas dimensões territoriais. Eu conheço o Tyson, que é da banca de revista, conheço o Tonho, que faz chaves, conheço todos os taxistas, que seu João, conheço o Elcio, conheço o Duva, conheço Maria, conheço Chacola, que é guardador de carro, Galego. Ou seja, tem toda a unidade de que eu conheço quase todo mundo, sei o nome. Tem policiais aqui que eu vejo quase que todo dia, há anos, e nunca me deram um bom dia, não tem uma relação. Então assim, talvez é uma hierarquia imaginária que tem um receio do cidadão de cumprimentar o policial e o policial talvez de cumprimentar o cidadão. Como é isso assim? Como isso foi construído e pode ser desconstruído ou tem que ser assim mesmo? Não acho que tem que ser assim mesmo. Eu acho que isso é uma coisa que não é somente do Brasil, nem da América Latina, é do mundo inteiro, né? Já houve sempre um distanciamento muito grande das forças policiais, da sociedade civil como um todo, né? Nos protestos, nas caminhadas, e outras formas, né, de manifestação, sempre houve isso. E aí, né, o Canadá teve uma iniciativa muito bacana, né, lá dos anos 80, começo dos anos 90, de fazer a polícia comunitária, né, que é muito legal, né? O que é a polícia comunitária? É aproximar isso aqui que você desenhou aqui, né, da sociedade, né, Então isso é importantíssimo. Eu hoje tenho até uma crítica em relação à polícia comunitária, porque eu acho que a polícia tem que ser polícia, né? A polícia que respeita o direito do cidadão e que é respeitada, né? Porque quando você faz essa segmentação de polícia comunitária, fica parecendo que a polícia comunitária é a polícia boazinha, né? Que
que não prende. Não, mas veja, não, você, mas assim, aqui em Recife, e não é certo. diferente em outros lugares, você tem a polícia militar Certo. e hoje a guarda municipal que é vinculada a com mim. muito mais com muito mais poder, mais estrutura. Você vê a guarda municipal circulando, como era dos antigos Certo. Cosme e Damião, que andavam sempre 2 policiais juntos. Já a polícia só vê dentro do carro. Então, por exemplo, aqui no bairro do Recife você tem a parte mais consolidada e aqui próximo você tem a favela do Pilar, certo? Aqui você tem a polícia com o carro e tem o policial, o guarda municipal andando nas calçadas. Aqui na favela você só vê o carro, você não vê o policial. Então assim, eu digo isso porque eu vejo polícia no Pilar e não vejo o guarda municipal. Eu acho que é um modelo que foi implantado no Brasil e que impera ainda, entendeu? Que eu acho que tem que ter mudanças profundas. Quando eu não, por exemplo, a Guarda Municipal que você falou, a Guarda Civil do Recife, ela é vinculada à minha secretaria, né? A gente tem investido muito nesse conceito da guarda ser perto do cidadão, da guarda estar perto da escola, né? Da escola pública municipal, do estadual, da guarda estar muito perto do posto de saúde, da população, na forma de orientar, né? E assim evitar até certos conflitos que há nesse Porque veja, há uma certa dicotomia, você deve já ter lido Jane Jacobs, sim. Morte e Vida da Grande Cidade. Exatamente, onde ela defende que a segurança está nos olhos do cidadão. E é justamente isso que a gente está discutindo, que essa unidade de vizinhança, onde todos se conhecem, todos se cumprimentam, onde as pessoas estão no espaço público, isso tudo são condicionantes para reduzir a violência urbana. Ao mesmo tempo, por exemplo, você falou da Guarda Municipal, quando eu vejo, os guardas municipais hoje, inclusive, estão diferentes dos guardas municipais de 5 anos atrás, em termos de postura. Certo. A roupa, eles estão hoje mais fortes, com os escudos, não sei se tem armas. Não, arma não, a gente não armou a guarda do Recife. Mas assim, com a letais, postura né? do guarda municipal está ficando um pouco parecida com a da polícia militar. Eu não estou defendendo aqui que tem que ser o bonzinho e o ruinzinho, mas diga assim, talvez não fosse melhor que por exemplo, você tem os guardas que andam de bicicleta, o policial militar que anda de bicicleta, ele tem outra relação já por conta da própria roupa. Anda de bermuda, anda de bicicleta, no máximo uma algema. Então assim, talvez desconstruir essa postura da polícia ser uma coisa mais de armadura, o cidadão mais frágil. Não poderia desconstruir isso para a gente ter uma relação mais equilibrada? Eu concordo com você. Só que há um problema muito grande no Brasil. Eu diria no Brasil, na América Latina. É que as forças mais progressistas, né, de esquerda, dos partidos mais progressistas, em função desse regime de exceção que houve praticamente em todos os países da América Latina, né, Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, né, o único país que não teve ditadura militar na América do Sul foi a Colômbia. Foi porque os outros, né, todos tiveram, né? Então se criou um distanciamento muito grande, né, da sociedade civil, dessa parte da sociedade civil com a polícia, porque foi quem foi o órgão de repressão, né? A polícia, o exército, a coisa então se criou. É preciso ter uma reconciliação precisa ter uma reconciliação com isso aqui. A Colômbia tem avançado muito nisso, né? Muito avançado. Por quê? Um policial na Colômbia, quando ele ingressa na Polícia Nacional da Colômbia, a família dele, por exemplo, o pai, a mãe, a mulher dele, os filhos dele, recebe vários benefícios indiretos, tipo seguro de vida, escola de altíssima qualidade, plano de saúde, e todos recebem da família. E se o policial comete qualquer desvio de função, todos perdem, né? Então a família tem o controle social do policial. Dois, a polícia da Colômbia, quando vai fazer o policiamento que é escalado para fazer o policiamento de um quarteirão, por exemplo, ele é obrigado a dar o número do seu celular a todos os moradores da coisa, criando uma relação de empatia, de confiança, que é esse conceito de polícia de proteção. Né? Agora, isso precisa de um trabalho pedagógico. O comando da polícia da Colômbia, nos últimos 20 anos, mandou quase 80% dos policiais para a universidade. Né? Isso é um grande ganho. Você tem que botar a polícia na universidade, tem que dar condições, né, de debater que eles também são vítimas dessa violência. Quando as pessoas dizem assim, a polícia no Brasil é muito violenta, né? Eu acho que a sociedade brasileira é muito violenta.
né? A sociedade brasileira é muito violenta. A mãe que agride o filho, né? O aluno que está lá brigando com o seu colega na sala de aula, né? A gente vive muito estressado, então por causa dessa crise que a gente vive, dessa, né, essa decepção generalizada, né, com os políticos, né? Então isso faz com que as pessoas fiquem muito armadas, as pessoas ficam muito agressivas, né? Então isso é um caminho muito grande. Você fez aqui, né? Eu gosto muito dos arquitetos que têm um poder de coisa, né? É preciso encurtar essa distância, né, do aparato policial da sociedade civil, né, da sociedade, é preciso. E aí se você perguntar se eu tenho uma fórmula, eu não tenho, né? Eu acho que tem que buscar alternativas que envolvam a universidade, que envolvam as ONGs, que envolvam os movimentos de direitos humanos para encurtar essa distância, que a sociedade veja o policial como o braço repressor de direito, né, do Estado, né? Todo lugar do mundo, eu não conheço um país, não conheço uma sociedade que não tenha polícia, né? E que a polícia veja também, né, a sociedade como parte, né, integrante dessa coisa. Porque, por exemplo, e precisa ter um novo olhar sobre as drogas, né? Que a gente pode até conversar outro momento sobre isso, né? Porque 99% dos policiais, né, são contra, né, o consumo, claro, o tráfico das drogas, né? Mas eu tenho uma visão diferente. Eu acho que é preciso ter uma tolerância, ou através da legalização do comércio, é preciso ter uma tolerância para não ver o menino da periferia. Quando o menino pobre da periferia fuma um baseado, ele é um delinquente. Quando uma classe média ou classe alta fuma um baseado, é um cabeça. Então você já cria uma distância muito grande. Moreira, você falou sobre essa questão da liberação das drogas. Eu, como sempre trabalhei com favela desde cedo, e eu me recordo que há 30 anos atrás, basicamente, a gente, quando chegava numa favela, as mais perigosas, o ator mais perigoso da favela era o filho da moradora mais antiga, que tinha uma relação de vizinhança com a comunidade, dava remédio, dava segurança, dava assistência como um todo. E que hoje você vê isso modificado. Por exemplo, você tinha antigamente, desenhando para você aqui, você tinha a cidade baixa e a cidade alta aqui, os morros. Rio de Janeiro era um dos poucos que tinha uma ocupação bastante considerável nos seus morros, em detrimento da cidade baixa. Hoje você vê isso se repetindo em quase todas as cidades. Seja Florianópolis, seja Recife, seja Fortaleza. É como se fosse um franchise. Você tem a replicação do modelo de gestão do tráfico, de gestão dessa informalidade nas favelas, de uma maneira orquestrada diferente, sem uma relação de comunidade. Como é que você vê isso em termos de essa evolução da estruturação, vamos dizer assim, do tráfico e da vida informal da favela se repetindo nos centros urbanos como um todo, de uma maneira não mais considerando a sua localidade específica? Olha, o que a gente, e é muito evidente isso em estudos científicos, o comércio da droga é um comércio que não vai se acabar nunca, daqui a 100 anos, daqui a 200 anos, daqui a 2000 anos, vai ter o comércio das drogas. Aí, assim, a primeira reflexão que eu faço, e talvez seja a mais importante, a guerra às drogas foi eficiente? Não foi. Só causou muito mais dor, muito mais sofrimento, matou muito mais gente, essa guerra declarada às drogas. E aí para não ficar parecendo que é uma irresponsabilidade, né, de um secretário municipal de segurança estar dando um depoimento nesse sentido, Bill Clinton tem essa posição, Barack Obama tem essa posição, Fernando Henrique Cardoso tem essa posição, César Gaviria, ex-presidente da Colômbia, tem essa posição, Juan Manuel Santos, que ganhou o Prêmio Nobel da Paz há 2 anos atrás, que foi presidente da Colômbia por 8 anos, tem essa posição, né? E muitas pessoas de responsabilidade no mundo inteiro, né, têm essa posição de que a guerra às drogas é uma guerra perdida. E por que é uma guerra perdida? Primeiro, porque não vai se acabar nunca com o comércio das drogas, nunca vai, né? A segunda coisa, eu diria sem medo de errar, que 90% desses jovens que estão hoje no tráfico, né, Recife, Rio de Janeiro, Salvador, nos grandes centros urbanos aqui do Brasil e da América Latina, são jovens que têm esse envolvimento por uma questão econômica, financeira, não por uma questão... Mas você não acha que existe
uma certa, vamos dizer assim, um uso do tráfico de drogas como uma forma de nivelar os outros tráficos. Que, por exemplo, a gente sabe que os traficantes, que são os antigos, vamos dizer assim, a máfia de Chicago, Al Capone, famoso, entre outros, que o tráfico não só é de droga, é tráfico de pneus, tráfico de açúcar, de mercadorias, de cargas, que em termos percentuais é muito maior do que pois é, mas então, assim, que movimenta muito mais dinheiro, mas a sociedade conservadora acha que o problema são as drogas. Ainda tem essa eu fui muito mal compreendido porque deu uma entrevista na revista numa revista aqui de Pernambuco, né, Algo Mais, dizendo isso, né? E aí fui bombardeado, me atacaram, dizendo, né? Primeiro assim, eu acho a droga uma merda, assim, eu não vou aqui fazer apologia, não sou usuário de droga, mas eu acho uma merda a droga, né? Dá um barato lá que não acho. Sim, mas inclusive isso sobre outro ponto de vista, por exemplo, onde se liberou o uso do canabidiol, como Colômbia, por exemplo, e você tem na Paraíba se plantando maconha para produzir remédios para vários tipos de doenças antes não tratáveis, como epilepsia, sim, entre claro, outros. Que é um caminho que então, assim, você tem um viés econômico que é muito mais interessante talvez você incentivar do que 16 estados nos Estados Unidos já fizeram isso já. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que na verdade o que essa população conservadora faz é usar isso, né, para querer estigmatizar o jovem da periferia, o jovem preto, essa coisa. E a matança é muito grande em função disso, né? Porque o menino lá que está no tráfico, mas que nunca pegou uma arma de fogo, que nunca matou ninguém, que nunca, né, esse menino termina sendo jogado dentro do sistema prisional e vira lá um PhD, né, que é recrutado pelas facções criminosas, né, para ser um PhD no crime, né, organizado, que aí é uma coisa mais dura, né? Então o que eu defendo é o seguinte, é que enfrentamento às drogas tem que ser uma questão de saúde pública, não um problema de polícia, né? Se você perguntar a mim, Medellín saiu de uma taxa de homicídio de 381, que eu tinha dito aqui no começo dessa entrevista, para 22, né, para 100 mil. Né? Aí eu pergunto, acabaram as drogas em Medellín? Não. A produção de cocaína na Colômbia nos últimos 20 anos aumentou 80%. Né? E os crimes caíram em 10% na Colômbia como um todo, e Medellín caiu uma coisa absurda que chega a 90%, né, de redução dos homicídios. Né? Então, mostra isso. Isso é uma evidência científica que a guerra às drogas é uma guerra perdida, né? Porque Medellín continua tendo traficante, Medellín continua exportando droga para a Europa e para os Estados Unidos, mas não tem mais aquelas barreiras invisíveis, né, com o traficante lá com um fuzil, com a metralhadora. Né? Aliás, ele não quer nem que a droga chegue perto dele, né? Ele faz toda essa logística sem, né, que a droga chegue nem no quintal dele. Né? Então, eu acho que precisa a gente colocar na agenda do dia essa discussão de enfrentamento às drogas. Eu acho que a ONU é quem precisa liderar isso, para não ficar estigmatizado governo A, governo B, governo C, né? Mas para a gente reduzir, né, essa mortalidade, principalmente de jovem de periferia, precisa ter uma nova forma de enfrentamento às drogas. Medellín, especificamente, tem uma política muito interessante com essa abordagem, que é justamente desconstruir o aspecto de que as comunidades periféricas mais pobres são mais violentas do que as não pobres. E que isso como se diz, ele foi executado de uma maneira, de uma forma onde você teve equipamentos, como você acabou de colocar o Compaz e citou outros, equipamentos estruturadores dentro dos lugares mais perigosos. Na verdade, Medellín, ele veio um pouco do favela bairro. Sim, do Rio de Janeiro. Sim. Que teve também uma abordagem similar, mas parece que Medellín teve uma experiência talvez mais positiva em termos de consolidação. Tanto é que certeza. Você vai ver hoje as favelas onde foram trabalhadas as experiências do favela bairro, com equipamentos estruturadores, com a aproximação da polícia, do cidadão. Você tem a mais recente outro tipo de intervenção, que foram as UPPs, né? E ao mesmo tempo você não percebe uma transformação real no Rio. Já Medellín você consegue ver uma inter-relação dessas políticas, claro, e que isso realmente transformou o lugar. Como é que você compararia Rio de Janeiro e Medellín? Quais seriam as diferenças para pontos positivos e negativos? A primeira coisa, geralmente nas minhas palestras, né, quando eu sou muito convidado pela universidade, órgãos públicos, né, para falar um pouco sobre o que Medellín fez e a experiência do Compaz,
né? Eu sempre digo isso. Quando eu comecei a ir a Medellín, eu estava ávido para conhecer um programa de segurança pública de Medellín. E eles disseram, a gente não fez um programa de segurança pública, a gente fez uma coisa muito mais profunda, né? Que a gente fez um programa, um planejamento de resgate da cidadania, que é uma coisa muito mais profunda e que envolve até polícia nisso, né? Então eles foram no Rio de Janeiro aprender favela bairro, eles foram em Curitiba aprender corredor BRT, foram no Canadá aprender polícia comunitária, foram na Índia aprender saneamento básico, né? Porque é uma forma também de dar dignidade às pessoas, né? Saneamento básico, foram na Índia aprender isso, né? Então eles começaram a visitar o mundo inteiro, buscar. Tem uma frase que não é minha, é de Armando Nogueira, ex-diretor de jornalismo da Rede Globo, que diz assim, copiar o bom é melhor do que inventar o ruim. Então eles foram buscar essas boas experiências, e aí que você mostrou aqui, eles não fizeram uma só iniciativa, o que geralmente é feito aqui no Brasil e que é feito no Rio de Janeiro, né? Favela bairro, não tem mais nada, só tinha favela bairro e acabou, não tem mais nada. Então o que é que eles fizeram? Eles fizeram uma série de intervenções urbanas, que a gente já falou aqui no começo já, né? Que é a escola pública, a biblioteca parque, o CEDESO, a Casa da Justiça, o urbanismo social, né? O meio de transporte, Transmilênio, Metroclap, todos eles conectados. A polícia também, porque não se faz... tudo isso, né, um conectado com o outro, tudo conectado. Não tinha nada trabalhando separadamente, né? Isso proporcionou cidadania, né? Então a equação é fácil. Mais cidadania quer dizer menos violência. Menos violência. Pronto. Foi isso que Medellín fez. Murilo, realmente você toca numa questão muito importante, que é o copiar bem assimilado. Por exemplo, eu vejo as autoridades públicas indo a Bogotá. Em Bogotá você vai ver um monte de experiências que transformaram a mobilidade, que vão desde a inter-relação entre parques e praças, através de ciclovias, a questão da acessibilidade, a criação de corredores pedonais, e várias outras políticas, inclusive o BRT. Os gestores vão a Bogotá, conhecem todo esse arcabouço e voltam e só implantam o BRT. O BRT isolado, que não responde a toda a necessidade de transformação de um lugar. Queria agradecer muito a sua presença, estar aqui conosco e ter em breve mais uma vez. Olha, César, eu é que agradeço. Eu tenho na minha memória, né, de você como não somente um brilhante arquiteto urbanista, mas um ativista, né, que são desses ativistas que a cidade precisa muito. E eu lembro muito bem, a gente um dia lá na Arquidiocese, lá de Casa Amarela, você apresentando lá a Casa Amarela Mais Saudável, né, que depois frutificou, né, Wanderson, né, tocou para frente aquele projeto, e é isso que a gente precisa. Então, assim, quem que agradecer sou eu aprendi muito com você, né, de a gente ser um ativista dessa cidade mais humana, dessa cidade menos segregada, dessa cidade mais inclusiva, dessa cidade mais equitativa. É isso que gera a cidadania e é isso que reduz a violência. Se as pessoas equivocadamente acharem que somente repressão, que mais polícia vai resolver o problema da violência, isso é um equívoco, né, que só faz causar mais dor e mais sofrimento. Então, eu é que agradeço você estar aqui me dando essa oportunidade de conversar com o público formador de opinião, e dizer que é um desafio de todo mundo. O grande tema dessa próxima década não é reforma da Previdência, não é dívida externa, não é latifúndio, minifúndio, não é a questão da cidade. 80% das pessoas, né, vão viver ou estão vivendo nos grandes centros urbanos, e é preciso que a gente some esforços, né, para transformar esses centros urbanos em lugares mais fácil de se morar, de se conviver e de harmonia. Então eu é quem tenho que agradecer. Maravilha, Murilo. Então eu espero que em breve a gente tenha polícia, tudo integrado no território saudável, sustentável e seguro. Obrigadão, um grande abraço.